para o ar de novo. Vamos lá para o ar novamente. Já estamos no ar aí. Só vou ajeitar aqui, dar uma atualizada aqui. Já estamos voltando aí. Aí, estamos no ar de novo aí, ok? Tá me ouvindo bem aí? Tá me ouvindo bem? Aí, saiu, tá entrando novamente. Aí, legal? Deixa eu dar uma atualizada aqui. Vou ter que rever. É que esse programa aqui é um programa novo, então já viu, né? A gente vai se apertando aqui, mas as coisas vão melhorando. Saiu, vai entrar, que ele tem um delay de uns 20 a 30 segundos, né? Tem mais gente aqui, aí, tá aí, beleza? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Legal, então. Então vamos lá, vamos para a mesma live, ok? 1, 2. Maria Helena curtiu o seu vídeo. Fala alguma coisa para mim te ouvir. Acho que ela tá conseguindo me ouvir direitinho, deu certo? Oi? Tá conseguindo me ouvir direito? Esse programa aqui é um programa novo. Então... Tô ouvindo sim. Ótimo. Então vamos lá. Maria Helena Somavila, décimo Maicote entraram novamente. É que ele cai mesmo, então eu vou ter que ver isso aí. Ele curtiu, tá legal. Então você estava falando, né? Sobre a nova ascensão da extrema-direita nos países europeus e tal. Pode continuar, por favor? Então, na verdade, estava comentando, né, o motivo dessa ascensão. Ela é um fenômeno mundial, aconteceu a partir dos últimos anos, principalmente a partir da globalização. Então, e das crises que aconteceram posteriormente. Os países têm a tendência de se fechar justamente para proteger a sua nação. Aí crescem movimentos protecionistas, e um líder, né, surge nesse momento de crise para se mostrar, então, uma opção. Né? Seria essa a ascensão dessas direitas nesse momento. Ah, ok. E o que estaria levando essas personalidades ideológicas de extrema direita ao poder? Qual é o motivo que anima as populações a votarem na extrema direita? Principalmente, sim, a derrota das revoluções do século XX. A gente teve lá a Revolução Comunista, a gente teve outros momentos, né, de avanço de políticas públicas e outros sistemas de governo que não deram certo. A gente está tendo também um colapso, teve o colapso do próprio capitalismo, o colapso do próprio comunismo, e os partidos democratas que entraram nessas nações, de certa forma, conseguiram resolver os problemas, né, políticos naquele período. Em relação às pessoas, o que a gente pode falar? O que as pessoas estão, né, nesse momento, por que se vota uma extrema-direita? Principalmente uma profunda rejeição, tanto pelo sistema político quanto pelo sistema econômico, né, que está sendo forjado nessas economias. Também, uma abstenção em massa. Por que se você não acredita no sistema político, por que eu vou voltar? A gente viu esse fenômeno no Brasil, a gente viu esse fenômeno nos Estados Unidos, então as pessoas deixam de acreditar no potencial do seu voto, então se abstém. O voto de protesto, vou votar, mas não vou votar naqueles candidatos que a gente também viu nas últimas eleições, eu vou votar naqueles candidatos de carreira, né? Então, há anos aí da política. E vou votar naquele candidato novo, que me surge ali naquele momento como uma opção. Então, é o voto de protesto, que vai votar geralmente no político demagogo populista. A gente está vendo nesse momento uma democracia, que eu digo, paralisada, porque você não vê reação, você não tenta fazer com que essa democracia realmente exista. Nós temos uma democracia representativa, né, com voto
direto, mas representativo. Nós votamos em alguém para que essa pessoa nos represente no Congresso, no Senado, e você está tão descrente dessa democracia que você se abstém, você não vota. Isso eu acho mais complicado do que o próprio votar, né? Essa abstenção do voto. Então, e a maioria dos governos, tanto de direita e esquerda, que assumiram, né, a partir no final da década de 90, início do século XX, tanto de esquerda e de direita não resolveram os problemas governamentais. Continuou, praticamente, tem a sensação de que continua a mesma coisa, não mudou nada. Né? Muda governo, muda esquerda e direita e continua a mesma coisa. Então, seriam esses os motivos. Perfeito. E governo de extrema-direita, eles podem ser comparados aos governos fascistas, né? Eles podem ser comparados de extrema-direita a governos fascistas? E quais seriam os pontos em comum? Eu vou chegar direto ao assunto. O governo brasileiro, como que você vê o governo brasileiro, o governo Bolsonaro? Vamos começar primeiro com a pergunta, né? Se a gente pode comparar ou não. Vou começar com o termo democracia. Democracia que a gente usa hoje, ele surgiu na Grécia Antiga. E não é a mesma democracia que os gregos e atenienses usavam. Né? A gente usa uma democracia diferente da deles. Mas são termos, terminologias, mas que mudaram com o passar do tempo. Fascismo é a mesma coisa. Quando a gente fala fascismo, a gente remete aos governos da década de 1930, no período entre guerras. A gente está falando do Hitler, do Mussolini, estamos falando do Salazar, do Franco. Então, governos de cunho fascista. Quando a gente fala de fascismo hoje, até eu gosto muito do livro, né, As Novas Faces do Fascismo, nesse momento, do Enzo, Enzo Traverso, ele comenta o seguinte, que não existe um fascismo hoje, é algo que ele considera como um pós-fascismo. Por quê? Quando então, o termo fascista se cabe àquele momento. Por que ele usa pós-fascismo? Porque quando você começa a estudar essas governos de direita, ou esses partidos de direita, você fica com aquela sensação, eu já vi isso em algum lugar. E aonde você remete? Remete também de fascismo clássico, né, dos anos 30. E no que a gente está vendo essa semelhança? Em alguns discursos, num nacionalismo exacerbado, numa xenofobia, num racismo. Aí a gente vê isso porque, nossa, eu já vi isso no passado. E a gente, novamente, eu lembro que a história é memória. A gente tem que voltar no passado, olhar o que aconteceu para a gente não cometer os mesmos erros, ou tentar melhorar a situação, né, do país nesse momento. E a gente está vendo isso se repetir. Está vendo novamente partidos racistas subirem ao poder, xenófobos subirem ao poder. Você me perguntou no governo Bolsonaro o que eu achava. Ele tem um perfil, né, a personalidade de um governante fascista. Tá? Se é fascismo ou não, aí vai entrar nessa dicotomia da palavra. Né? O fascismo da década de 30 e agora a gente está falando do pós-fascismo. O fascismo da década de 30, ele tinha um projeto político, ele tinha um projeto de governo. Né? O Hitler ele né, participou das eleições, ele tinha um projeto para a Alemanha. Ele não venceu, ele foi convidado depois a ser chanceler. Ele não venceu as eleições, mas o fascismo tinha um projeto. Que projeto a gente tem nesses governos? A gente pode até citar aqui a França, de certa forma, com a Marine Le Pen, que tem um projeto político. Mas a gente está colocando aqui dois governantes, né? O Bolsonaro, Trump, vamos colocar assim. Que projeto eles se apresentaram durante essa campanha? Né? Essa é a diferença do fascismo clássico para esse pós-fascismo que a gente está vendo hoje. Ok. E, bem, isso aqui você já falou, você poderia dar um exemplo de um líder atual que podemos dizer que tem características fascistas, né? Você praticamente já respondeu uma pergunta que eu faria agora, mas um exemplo, ele tem características, mas não dá para dizer que é fascista, mas as características são essas do Bolsonaro, né? Cristiane, o bilionário presidente estadunidense Donald Trump, de temperamento hiperexplosivo também, que nem o presidente que temos aqui no Brasil, e sem a mínima experiência política. O Trump não tinha nenhuma experiência política.
Ele foi eleito democraticamente, apresentando, veja só, dentro de uma democracia, apresentando propostas de cunho fascistas, como a construção do muro da fronteira com o México, perseguição, promessa de perseguição e deportação de imigrantes, e que até ele os tratava lá como criminosos, traficantes, e um monte de outras situações. O que você teria a dizer sobre Trump, o Donald Trump ter vencido as eleições americanas em 2016 com essa proposta? O povo queria ouvir isso? Bom, vamos começar com a personalidade desse Trump. Né? A gente está vendo ele sempre como apresentando ali como um homem de ação, não muito de pensamento, porque a gente brinca com uma verborragia, né? Ele fala sem pensar. Vai falando e não pensa no que ele está dizendo. Então, um homem de ação, que faz. Ele tem um sexismo ofensivo, né? Quantas vezes já ofendeu as mulheres na sua fala? Ele ostenta uma virilidade que é vulgar até na sua fala. Ele apresenta a xenofobia, como você já falou, e o racismo como forma de propaganda. Tá? Ele também homenageou, né, na sua campanha, os policiais que haviam matado norte-americanos negros. Uhum. Ele também, na sua campanha, comentou da necessidade de liberação da arma, né, do uso de armas para os cidadãos. Então, ele aparenta lá como o defensor do pobre, da classe oprimida dos Estados Unidos, sendo que ele mesmo faz parte de uma elite que explora justamente essas classes populares. Ele também usa o seu carisma popular, né, que é muito forte, no conhecimento televisivo. Então, usa as mídias, usa a TV, usa o que ele tem a seu favor ali, e foi isso que, de certa forma, conquistou. Como eu falei, o voto, esse é um voto de protesto. Você não tem uma opção. A Hitler estava tudo o que a população estava questionando. Todo o antigo sistema político dos Estados Unidos. E o Trump aparece ali com uma proposta ofensiva. Ele ganha na briga, ele ganha falando o que muita gente gostaria de falar. Né? Gostaria de falar para o político. Ele chegou a ameaçar a Hillary de prisão se ele fosse eleito. E ele não esconde que ele é autoritário, né? Ele não esconde o seu autoritarismo, ele quer impor as coisas. O Congresso norte-americano ele tem uma força muito grande, então ele consegue barrar algumas ideias malucas, como a questão do muro do Trump, né? Consegue barrar, tem força para barrar. Então, ele é só o presidente. Ele não é os Estados Unidos, ele não comanda sozinho a nação. Então, ele tem que entender que nós vivemos num governo onde você tem 3 poderes, né? E ele é só um, e ele tem que respeitar os demais. Ele precisa dos demais para conseguir governar. E ele, na verdade, incorporou essa indignação popular com o sistema que eu falei que a Hillary representava, né? Então, por isso que ele recebeu tantos votos. Porém, o Trump não ganhou por maioria de votos, não. Ele perdeu as eleições em votos em 3 milhões a menos que a Hillary. Só que, pelo sistema político, né, votação ali dos Estados Unidos, o voto democrata perdeu em redutos tradicionais dos democratas. E foi por isso que o Trump foi eleito. Então, é um voto realmente de protesto, principalmente a abstenções. Né? Quando você vota nulo, quando você vota em branco, quando você vota em qualquer pessoa só para dizer que votou, você está se abstendo. Então, você é tão responsável pela eleição de um candidato quanto aquele que votou nele. Se você não votou, se você votou em branco, se você votou nulo, você é tão responsável pela eleição desse candidato que levou a maioria, como qualquer um que votou nesse candidato. Então, seriam essas as minhas, né, a minha opinião, né, sobre o motivo eleito. Legal. Ô, Cristiane, nós estamos chegando então ao final do programa e eu deixo aqui um espaço para você fazer as suas considerações finais aí. E antes eu quero ler o nome de mais algumas pessoas que entraram agora, tem 10 compartilhamentos, quero ver aqui o Décio Maicote, o Alisson Costa Oliveira, né? E a nossa secretária Maria Helena Somavila. Quando ele caiu primeiro, nós tivemos que retornar e tal, né? E estamos aí com um segundo tempo da live, né? Então, deixo esse momento para uns minutos aí para suas considerações finais.
Acho que nesse momento o que é mais importante é as pessoas investirem em conhecimento, em informação. Não se deixar levar por fake news, não buscar informação de forma errada, vai em sites seguros, se informe daquilo que está acontecendo, não se deixe levar para dizer que o Covid não existe, que é uma invenção da China, que existem pessoas morrendo no mundo inteiro por conta disso. Se cuidem, ouçam, né, a opinião de pessoas responsáveis que querem realmente fazer o bem pela essa nação. O isolamento é necessário, mas de qualquer forma a gente vai ter que aprender a conviver com ele. Então, aqueles que estão trabalhando, né, tenham o cuidado de usar máscara, se proteger, fazer a sua higiene, né, necessária para não levar também contaminar para casa. Então, levar esse vírus para casa e contaminar as outras pessoas, a gente vai ter que tocar a nossa vida, né? Infelizmente, com Covid ou não. Mas a gente vai ter que fazer algumas medidas que antes a gente não fazia, como parte do nosso cotidiano, como eu falei, a higienização pessoal e o uso da máscara. E principalmente, né, eu acho que a gente tem que ter lideranças e governos que levem essa informação, levem a ciência à população. A gente tem que ter uma mudança de mentalidade, e isso é só informando de forma correta, deixando claro para as pessoas o que elas têm que fazer. Seria esse o meu ponto, né, de vista em questão a essa pandemia atual. Legal. Eu agradeço muito a tua participação, Cristiane Tavares dos Santos, e a participação de todas as pessoas que estiveram conosco até agora, ok? Um grande abraço para você e até uma próxima oportunidade. E abraço a todos vocês que nos acompanharam. E olha, se você não trabalha em serviços essenciais, fique em casa. É a melhor vacina que nós temos hoje, é o isolamento social para conter o avanço do coronavírus. Boa noite e até a próxima.